Que a paz do Senhor esteja com todos, abençoando o seu dia e sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto, assim, antigo, denso e, para ser sincero, um pouco intimidador à primeira vista. O capítulo 8 do livro de Isaías. É um capítulo intenso. Muito. E para nos ajudar a navegar por essas águas, vamos usar como nosso guia o comentário bíblico do teólogo John A. Martin. Mas antes de tudo, a gente precisa entender o clima da época. O contexto é tudo. Exato. Imagine o pânico tomando conta das ruas de Jerusalém. O reino de Judá com o rei Acás está encurralado. Seus vizinhos, a Síria e Israel, fizeram uma aliança e estão vindo para atacar. E o povo está apavorado. É nesse caldeirão de ansiedade que a história de hoje começa. Perfeito. E essa atmosfera de medo é o ponto central. Por isso, a nossa missão aqui não é só decifrar profecias de quase 3.000 anos. É tentar entender o drama humano por trás delas, sabe? Sim. Sim. O texto de Isaías 8 nos coloca diante de uma pergunta que ecoa até hoje. Quando a crise aperta, para onde a gente corre? O que ou quem a gente escolhe temer? Boa. Vamos usar as lentes do comentário de John A. Martin para ver como essa mensagem tenta ser um guia seguro no meio de toda essa escuridão. Ótimo. E a coisa toda já começa de um jeito muito curioso. Deus não manda Isaías simplesmente fazer um discurso. A primeira ordem, logo nos versículos iniciais, é quase Performática. uma performance, é uma boa palavra. Ele diz para Isaías pegar uma tabuleta enorme, tipo um outdoor da época, e escrever nela um nome que é um trava-línguas. Maer Salal Has-Bas. Por que começar com um ato tão público, tão teatral? O que é fascinante, e o comentário de Martin ressalta muito isso, é a psicologia por trás dessa ordem. Deus está combatendo o pânico com um ato de certeza inquestionável. A profecia estava ali, gravada, para todo mundo ver. E o nome? E o nome em si, esse nome comprido, que é o mais longo da Bíblia, é a própria profecia numa pílula. Significa rápido para o saque, veloz para a presa. Uau! Basicamente, Deus colocou um outdoor no meio de Jerusalém, anunciando em letras garrafais o destino dos exércitos que estavam causando tanto medo. E essa profecia não fica só na tabuleta, ela ganha vida, né? O texto diz que Isaías tem um filho com sua esposa, a profetisa, e o menino recebe esse nome. Exato. Quer dizer, o alerta de juízo iminente agora é um bebê no colo da mãe, e o prazo da profecia é a infância dele. Antes que o menino aprenda a falar papai ou mamãe, a Síria e Israel seriam saqueados. E o cumprimento histórico disso é assustadoramente preciso. O comentário do Martin nos lembra que, em 732 a.C., o Império Assírio de fato varreu uma região. Foi rápido mesmo. Conquistou Damasco, capital da Síria, e devastou o reino de Israel. A profecia se cumpriu no prazo. E para não deixar nenhuma dúvida, Deus ainda mandou Isaías fazer tudo na frente de duas testemunhas. Ah, sim, o sacerdote Urias e Zacarias. Isso, para dar um peso legal. Quando a invasão acontecesse, ninguém poderia dizer que Isaías previu depois do fato. Estava tudo documentado. Ok, essa primeira parte é sobre estabelecer credibilidade. É Deus dizendo, minha palavra é mais real que seus medos. Mas ele parece saber que isso não cura o pânico do povo no presente. Não mesmo. E é aí que ele usa uma imagem que, para quem vivia em Jerusalém, devia ter um impacto tremendo. A imagem da água. Sim. E essa é talvez a metáfora central de todo o capítulo. O texto acusa o povo de ter desprezado as águas de Siloé que correm brandamente. Que correm mansamente. Isso. Para a gente entender o peso disso, as águas de Siloé eram uma fonte vital, mas modesta, um riacho de fluxo suave e constante. Confiável. Confiável. O comentário de Martim aponta que Siloé simbolizava justamente o governo de Deus, gentil, fiel, sempre presente. E rejeitar essas águas era olhar para essa provisão calma e dizer, isso não é o bastante. É muito fraco para a crise que a gente está enfrentando. Exatamente. E o que eles queriam, então?
Se não queriam o riacho manso, qual era a alternativa? Eles queriam um rio caudaloso. No pânico, eles olhavam para o poder militar das nações vizinhas, especialmente da Assíria, como uma solução mais impressionante. Entendi. E a ironia da profecia é brutal. Deus diz basicamente: vocês desprezaram a minha proteção suave, acharam pouco? Então tudo bem, vocês vão ter o que admiram. Puxa. A profecia continua, dizendo que Deus vai trazer sobre eles as águas do Eufrates fortes e impetuosas, ou seja, o exército do rei da Síria. É a lógica do cuidado com o que você deseja. Eles rejeitaram a fonte e Deus lhes deu a inundação. Exatamente essa imagem. E a descrição é aterrorizante. O rio Eufrates, que era a espinha dorsal do poder assírio, viria como um dilúvio, transbordando, varrendo tudo. Nossa. Mas aqui, o comentário de Martin chama a nossa atenção para um detalhe crucial no versículo 8. A profecia diz que a inundação chegaria sobre Judá até o pescoço. Até o pescoço. Pense nessa imagem. É a sensação de quase afogamento. Você está com a água no limite, lutando para respirar. Isso significa que a nação seria devastada, invadida, quase submersa. Mas não completamente destruída. Exato. A cabeça, a identidade da nação permaneceria fora d'água. É uma promessa de juízo severo, mas com um fio de esperança. E o mais chocante é como essa sessão termina. Depois de descrever essa cena, o texto diz que as asas do exército invasor encherão a tua terra, ó Emanuel. Emanuel. Deus conosco. Como é possível que no meio de uma ameaça de destruição, a palavra-chave seja essa? Isso nos leva a uma mudança de tom impressionante. E esse paradoxo é a chave de tudo. A presença de Emanuel é o que transforma o cenário. Se Deus está com eles, mesmo que seja para discipliná-los até o pescoço, ele ainda está com eles. Certo. E por causa disso, os planos dos inimigos, no fim das contas, não podem prevalecer. O comentário de Martin destaca que os versículos 9 e 10 são um desafio direto, quase um escárnio às nações inimigas. É verdade. Forjem alianças, elaborem seus projetos, tudo será frustrado. Por quê? Porque Deus está conosco. A segurança não vinha dos muros, mas da presença de Deus. O que nos leva a um dos versos mais diretos e, para mim, mais difíceis do capítulo. Versículo 12. Não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração, nem temam o que eles temem. Nem se assustem. Isso. Espera um pouco. Deus está dizendo para eles ignorarem uma ameaça militar real na sua fronteira? Isso soa contraintuitivo, quase irresponsável. É uma ordem que exige uma mudança radical de perspectiva. O povo estava obcecado com a conspiração da Síria e de Israel. O medo deles era horizontal, focado nas ameaças que eles podiam ver. Focada no que estava na frente deles. Isso. E Deus adverte Isaías a não se deixar contaminar por esse pânico coletivo. A instrução não é finja que a ameaça não existe, mas sim não faça dessa ameaça o seu Deus. Entendi. O único que deveria ser santificado, reverenciado e temido era o Senhor dos Exércitos. A ideia é que, se você teme a Deus acima de tudo, todos os outros medos, eles diminuem de tamanho. É quase como um redirecionamento do medo. Exato. E a consequência disso é dupla. O profeta diz que, para aqueles que fizerem do Senhor o seu temor, ele vai se tornar um santuário, um lugar de refúgio. Um lugar seguro. Mas, para aqueles que se recusam a confiar, que insistem nos seus próprios medos, o mesmo Deus se torna uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. A mesma presença que salva é a que derruba. A mesma presença divina, que é um porto seguro para uns, é a causa da queda de outros. Então, a presença de Deus é como uma grande rocha no caminho. Para quem confia, é um alicerce. Para quem ignora, é o obstáculo onde se tropeça e cai. E aqui a coisa fica ainda mais pessoal. Fica assim. O texto diz que o próprio Isaías e seus filhos eram sinais e maravilhas em Israel. Não era só uma mensagem falada. A família do profeta virou parte da mensagem. Você tocou no ponto central. O comentário de Martin os descreve como profecias ambulantes. Profecias ambulantes, que imagem forte. Pense no impacto disso numa cultura que era majoritariamente oral. Você não apenas ouvia profecia, você via o rápido para o saque aprendendo a andar,
Via a salvação do Senhor indo ao mercado. Tornava a mensagem inescapável. Inescapável. Cada nome contava uma parte da história. Isaías significa o Senhor é salvação, a promessa final. E o recém-nascido Maher Salal Asbaz era o lembrete vivo do juiz iminente. Juntos, a família contava a história completa. Uma família como um outdoor de Deus. E no meio disso o capítulo dá uma virada e começa a falar sobre consultar médiums e adivinhos. À primeira vista parece uma mudança de assunto, né? Mas imagino que haja uma conexão. A conexão é total, porque em tempos de desespero e medo, as pessoas buscam orientação em qualquer lugar. Isaías está mostrando o contraste final. De um lado a palavra de Deus. E do outro, as práticas ocultas. E a pergunta retórica que Isaías faz no versículo 19 é devastadora. A favor dos vivos se consultarão os mortos? É uma pergunta forte. Por que um povo que tem um Deus vivo buscaria respostas no sussurro dos espíritos, na escuridão? Ele está expondo o absurdo da situação. Exatamente. Ele está dizendo, vocês têm a fonte da vida, por que cavar em cemitérios em busca de orientação? A direção clara é, a lei é o testemunho, voltem-se para a palavra revelada de Deus. Certo. E o alerta sobre as consequências de ignorar essa fonte é um dos mais sombrios da Bíblia. O texto diz que se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Uma ausência total de luz. Sim. O comentário do Martin Here é muito enfático aqui. Ignorar a palavra de Deus não é uma escolha neutra. O resultado é um blackout espiritual completo. Um blackout. O capítulo termina com essa imagem angustiante. Eles vão olhar para o céu, para a terra e só verão problemas, escuridão e serão empurrados para densas trevas. É o desespero absoluto. A ironia final é que, ao buscarem os mortos, eles acabam se juntando a eles na escuridão. Bom, então se a gente fosse destrinchar a mensagem principal de Isaías 8, ela parece girar em torno de uma escolha. Uma escolha fundamental. De um lado, a confiança nas soluções humanas, no poder visível, que a profecia descreve como uma inundação que quase te mata. Do outro, a confiança na presença de Deus, que pode parecer um riacho manso, insuficiente, mas que é o único santuário seguro. Perfeitamente colocado. É sobre temer a pessoa certa e buscar luz na fonte certa. Exato. E o capítulo nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Ele termina com essa imagem pesada, quase claustrofóbica, de escuridão e angústia. Mas essa escuridão não é um ponto final. Não. Ela levanta uma questão inevitável. Se este é o resultado de se afastar da palavra, qual é então a promessa para aqueles que no meio dessa escuridão decidem se voltar para a única fonte de luz? A escuridão total descrita no fim do capítulo 8 não é o fim da história. Na verdade, ela prepara o palco perfeitamente para a promessa de uma grande luz que vai romper as trevas, algo que é revelado logo no início do capítulo seguinte. Que Deus abençoe todos os ouvintes.